gravando para poder depois disponibilizar para quem não pôde participar, que é uma grande maioria que me procurou, inclusive. Então, a partir desse momento, eu estou gravando. Vocês devem, nesse momento, estar visualizando uma tela. A minha câmera deve estar pequenininha, no canto da tela, e vocês devem estar visualizando um editor de texto do Google, né, o Documentos, onde que tem a aula. Se vocês não estiverem visualizando isso, vocês me chamem aí no chat, mas é isso que está programado aí, que está tá sendo passado por aqui, tá? Então, se tiver algum problema, vocês me falam. Eu vou fazer o seguinte também. Quem quiser, apesar que geralmente o pessoal usa o celular, mas um computador, se tiver alguém, o celular eu acho que não vai valer a pena, mas se vocês tiverem computador, eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Do documento que eu estou transmitindo, que vai ser o futuro manual que nós vamos enviar depois. Quem quiser acompanhar por escrito, em vez de acompanhar pela tela da minha apresentação, acompanhar diretamente o arquivo, esse link ele vai abrir o arquivo e eu vou mostrar lá, sempre onde que tiver eu estiver falando, eu vou colocar o cursor, vocês vão ver que fica uma cor diferente, mostrando aonde que eu estou falando no documento, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Luiz Ragonha Júnior, eu sou mentor de gestão, já fazem quase 18 anos. E essa aula aqui é para a gente então falar sobre indicadores de televendas e, como eu disse também já para algumas outras pessoas, ele serve como um todo, para qualquer tipo de indicador. Nós vamos falar sobre como criar e como usar. Claro que como usar já não é, ele é muito mais genérico. Como criar, vocês vão ver que tem um passo a passo, e o como usar, eu vou dar algumas dicas principais que eu já vi, tá? Do que o pessoal, onde o pessoal costuma errar. Então, uma coisa que vocês precisam lembrar é o seguinte: entenda que indicadores podem ser usados para diversos momentos numa empresa ou até mesmo fora da empresa, né? No nosso caso, o indicador nós estamos falando aqui é uma ferramenta de gestão. Ele poderia ser usado, por exemplo, para fazer gestão estratégica ou tática, gestão operacional, ou seja, para gerenciar processos, setores, equipes, ou mesmo gestão de desempenho individual. Então, são três tipos de gestões aí, né? Poderia ser gestão de projetos também, indicadores para gestão de projetos, enfim. Só que o que eu prometi, nós vamos falar aqui nesse encontro, é sobre indicadores de gestão de processos. Por isso que no encontro eu disse, na divulgação, televendas, né? Então, televendas tem processos de venda, seja ativo ou receptivo. Então, esses processos, né, que nós vamos trabalhar com indicadores, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos falar sobre gestão de empresas, nós não vamos falar sobre indicadores para gestão estratégica, para gestão de projetos, nós vamos falar para gestão de processo. Então, vocês que são líderes gerentes de departamentos, vocês têm processos que a sua equipe executa, e é disso que nós vamos falar, tá? Vamos diretamente nesse ponto, não vou ficar rodeando, não fiquei enchendo de teoria aqui, vou direto no que eu prometi. Então, o que eu prometi é isso: como criar indicadores. Primeiro passo. Tá? Então, qual que é o primeiro passo para você criar um indicador? Eu costumo dizer, tá? Esse é um conceito meu, tudo que está aqui não copiei, não colei, é o que eu faço, tá? É como eu trabalho quando eu estou numa empresa. Então, assim, o primeiro passo é você definir o objetivo, ou seja, o objetivo do indicador. Por que que eu vou criar esse indicador? Porque criar por criar, então, é que negócio, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho está certo. Então, criar por criar, você cria e está tudo certo. Agora, se você tem um objetivo, aí sim nós vamos falar de criar com eficiência. Então, quais podem ser os objetivos para você criar esse indicador? Então, alguns deles, tá? Como eu considero. Essa é uma forma de escrever, tem outras formas de colocar como objetivo. Então, você pode usar indicadores para medir e mostrar a qualidade ou desempenho, simplesmente só para mostrar. Então, eu dei aqui como exemplo, ver se o concreto usado na casa tem a qualidade e a resistência necessária, né? Então, não sei quem conhece aí construção, quando você compra concreto para construir uma casa, esse concreto ele tem um teste de resistência. Esse teste de resistência mostra o índice de resistência do material depois de seco, né? Seco e curado. Então, assim, para que serve isso? Para mostrar que ele tem qualidade. Então, para mostrar que a casa não vai cair.
Se esse teste der negativo depois de 30 dias, menor do que o valor que você calculou e usou, você vai ter que derrubar a casa, né, o que você já construiu e fazer de novo. Então, assim, esse exemplo, o objetivo é simplesmente para mostrar a qualidade. Não é o que geralmente a gente faz na empresa, tá? O objetivo mais comum que a gente tem de implantar um medidor, tem alguém que está com o microfone aberto aqui, acabou de entrar, acho que é o Gustavo. Por favor, aí, deixa eu ver aqui, deixa eu bloquear o microfone. Ah, conseguiu. Então é o seguinte, o outro objetivo é... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu arrumar, porque o som estava indo direto no meu ouvido aqui, e de vocês também, imagino. O outro objetivo é manter resultados. Pô, mas para manter, sim. Quando você coloca indicadores de desempenho num processo, você pode estar querendo identificar se esse resultado, a qualidade daquele processo está sendo mantida, né? E se você identificar que não está, que a qualidade não está adequada, o que você vai fazer? Você vai identificar uma falha, uma anomalia e corrigir para manter os resultados. Ou seja, quando o resultado cai, você vai lá ver o que está acontecendo e corrige o processo, treina a pessoa, enfim, faz o que é necessário. Então, como exemplo, manter a satisfação do cliente atendido. Você pode implantar um medidor só para monitorar se a satisfação do cliente está sendo atendida, né? Então você pode monitorar, pode ser um medidor diário, semanal, mensal, e aí você fala, opa, na hora que caiu o resultado, ó, começou a ter mais reclamações, ou nunca teve reclamação, começou a ter reclamação. Então, aí o indicador está negativo, não está na nota que você deveria, que a equipe deveria promover. O que você vai fazer? Você vai olhar o problema, corrigir para ele voltar para o índice normal de satisfação do cliente, tá? Então, o que acontece? O outro objetivo é melhorar os resultados, a qualidade, o desempenho. Esse é o que eu mais gosto, né? Eu costumo dizer o seguinte: ser gestor é bom, mas principalmente gestor para melhorar desempenho, para melhorar resultado. É que aí que a coisa fica bacana, né? Porque aí você tem que fazer a gestão como um todo mesmo. Então, o objetivo, se você for criar um indicador para melhorar resultado, então, o que que acontece, né? Você vai mudar um processo e aumentar a qualidade. Então, provavelmente, você vai medir, ele vai estar com um grau de um índice né, do medidor, que depois de melhorar o processo, esse índice vai estar com vai mostrar uma qualidade maior. Então, por exemplo, você pode querer aumentar a satisfação do cliente atendido. Antes eu falei manter, aqui você quer aumentar. Não, o cliente não está sendo muito bem atendido, eu quero aumentar a satisfação dele. E aí você pode criar um medidor para medir qual que é o grau de satisfação dele atual, para fazer um processo e aí aumentar o grau de satisfação, tá? Então, assim como tem outro exemplo aqui, ó, aumentar a quantidade dos leads cadastrados. Então, poxa, se você criar um indicador para aumentar a quantidade dos leads, o seu indicador, na verdade, vai ser para medir a quantidade de leads, né, cadastrados hoje, melhorar o processo e aumentar a quantidade. Então, assim, isso são exemplos, né, como que você vai usar. Então, você pode usar também para remunerar por desempenho, por resultado. Você pode implantar um indicador para poder fazer uma remuneração variável. Esse é um outro objetivo. Se vocês pensarem, vocês podem colocar diversos outros objetivos aqui, tá? Mas, nesse caso, como o objetivo desse encontro nosso é falar sobre, eu coloquei um tema que é televendas e como não perder clientes, ou seja, eu estou considerando que vocês, ou nesse exemplo que a gente vai dar, tem um processo que está perdendo clientes e nós vamos implantar um medidor para ajudar no processo, né, para melhorar o processo e reduzir a perda. Então, seria para fazer isso aqui. Nós vamos hoje trabalhar baseado nessa hipótese, no objetivo de implantar um medidor para melhorar resultado, melhorar desempenho, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, vamos pensar que nós estamos criando um indicador, cada um de vocês quer melhorar o resultado. E aí vocês vão criar um indicador de desempenho, tá? Então, primeira coisa, ok, define o objetivo, já definimos. Nosso objetivo agora aqui, nessa aula, é o que é o objetivo? Melhorar o resultado do processo de televendas. Sempre que aparecer esse aqui, modelo da aula em vermelho, é o exemplo que eu estou dando, tá? Que a gente vai construir juntos. Nós vamos chegar até o final e construir um indicador, tá? Então, vamos lá.
definir o resultado esperado. O segundo passo, depois que você definir o objetivo, é definir qual é o resultado esperado. Ou seja, eu criei essa dominação de RE, é resultado esperado, muitos poderiam chamar de objetivos, né? Então, assim, qual o objetivo que você quer alcançar com essa melhoria, né? No caso que a gente vai melhorar. Então, assim, o que você deseja melhorar? O que não está bom e que, se melhorar, dá muito impacto no resultado final. Você tem que pensar nisso. Qual o resultado que eu quero melhorar? E aqui tem uma coisa muito bacana que eu vi sobre televendas que vocês vão entender. Então, assim, qual que é o resultado esperado? Qual pode ser o resultado esperado do televendas, né? Pode ser, por exemplo, eu quero aumentar a taxa de conversão dos prospects em clientes, ou seja, dos leads em clientes. Eu quero que mais pessoas que eu contato virem clientes, ou seja, comprem uma primeira vez. Toda vez que o cara comprar a primeira vez, ele vira cliente. Eu quero aumentar essa taxa de conversão, pode ser um resultado. Então, o resultado esperado pode ser aumentar essa taxa. Você pode querer, por exemplo, aumentar o ticket médio, ou seja, vender mais para o mesmo cliente. Preciso aumentar a venda para o cliente que eu já estou atendendo. Legal. Eu preciso, por exemplo, aumentar o lucro médio das vendas, ou seja, você dá menos desconto, ou vender produtos que têm mais lucro. Então, assim, isso já vai lá, assim, ter muito mais complexo, porque envolve saber qual a lucratividade dos produtos. Mas você pode querer aumentar o lucro do médio das vendas. Você pode, por exemplo, querer aumentar o número de clientes comprando da gente, né? Ou seja, da empresa. Então, hoje tem pouca gente comprando, quero aumentar o número de clientes comprando. Enfim, aqui a gente pode fazer uma lista enorme, né? Dependendo do processo que vocês fazem, eu consigo aí separar junto do lado de cada um, a gente consegue tirar uma variável, uma quantidade de resultados esperados, parece que é infinita. Então, assim, a questão é, agora, se você vai melhorar um processo, você precisa definir qual o resultado que você vai melhorar. Agora, atenção, muita atenção. Ó, mapear processos. É muito comum as pessoas grudarem numa ideia, então, tipo assim, eu preciso aumentar a venda. Eu vou falar até mais detalhado disso em breve, loguinho. Mas, às vezes, é interessante você primeiro mapear os processos que sua equipe faz para ter mais clareza no que a equipe faz. Parece que é óbvio, mas se eu pegar cada um de vocês para conversar, muitos de vocês não sabem exatamente quais são os processos que a equipe faz. Isso não, assim, olha só, eu não estou falando que vocês não saibam o que a equipe faz, eu só estou falando que vocês não sabem quais são os processos, ou seja, sabe separar em processos claros e distintos o que a empresa faz, o que a equipe faz. Então, o que a gente sugere sempre é ter um mapa de processo, você identificar isso já, se não tem, já fazer isso o mais breve possível para fazer uma boa gestão, é identificar quais processos a sua equipe faz. Então, ter esse mapa de processos e colocar os resultados esperados de cada processo. Então, olha só, um exemplo de televendas. Olha só quanta coisa que pode ter quantos processos, só aqui eu listei cinco processos diferentes de televendas. Se você falar assim, televendas vende. Não, calma aí, processo não é um objetivo final. O objetivo final do televendas é vender. Não é só isso. Você vai ver que, por exemplo, né, você já deve ter visto falar que teve vendedores que foi mandado embora, que vendedor que bate meta, só que foi mandado embora. Ué, por quê? Se fosse só vender a qualquer custo, o cara não ia ser mandado embora. Aí você fala assim, não, é que ele não atendia bem o cliente. Então você vê que não é só vender. Mas ele vendia, mas não atendia bem, não atendia, não seguia a política da empresa. Bom, então você está vendo que não é só vender que interessa. Então, olha só, processo de televenda. Você pode ter na sua empresa um processo de promover a marca, a empresa. Você pode ter, dentro desse processo de promover a marca, qual seria o resultado esperado? Aumentar a exposição da marca, ou seja, mais pessoas conhecerem. Né? Esse é o objetivo. Assim, o objetivo de promover é expor a marca, né? É fazer as pessoas conhecerem a marca. Então, promover a marca é um processo dentro da venda, de um processo macro chamado venda, que todo mundo mistura, mas ele é diferente. Então, quando você separa, você vê que você pode ter objetivos diferentes. Ó. Promover, um objetivo é aumentar a exposição da marca, ou seja, aumentar o número de pessoas que conhecem a marca. Olha que resultado diferente. É bem diferente você falar assim, vou aumentar a venda. Para aumentar a venda, você pode aumentar o número de pessoas que conhecem a marca. E aí você melhorar o processo de promoção. Para aumentar a venda, você pode fazer outro processo aqui, que é prospectar clientes, né? E, inclusive, aí, lembrando, né, que o Raul é um dos nossos mentores aí de venda,
que a gente sempre fala, e na aula a gente sempre conclui lá, eu fiz aí 3 anos junto com ele, e todo mundo estuda bastante, vocês também, vocês devem lembrar dessa afirmação. É muito mais caro você trazer clientes do que vender para os novos, vender para os clientes que você tem atualmente. Geralmente a gente esquece o banco de dados de clientes que a gente tem e fica investindo em trazer cliente de fora. É muito mais caro isso do que usar e lidar, e relacionar e vender para os clientes atuais. Então, assim, cuidado. Mas existe o processo de prospecção na sua empresa? Sim. Então, qual que é o resultado esperado? Você pode ter para melhorar, aumentar o número de clientes prospectados com um perfil definido, ou seja, o número de clientes que realmente tem valor para a empresa. Você pode melhorar esse processo e aumentar esse número de clientes prospectados por mês. Pode ser um objetivo a alcançar. O outro processo é ofertar, porque olha só, você promove a marca é uma coisa, você traz o cliente é outra, se ofertar é outra, vender é outra, fidelizar é outra. São todos processos diferentes. O processo de ofertar, o processo de vender e o processo de fidelizar. Né? Então, assim, lá no fidelizar, olha só, você pode colocar na sua empresa, aumentar, esse seria um ótimo, né, resultado que você poderia trabalhar, manter mais clientes comprando no máximo a cada 6 meses. Ou seja, você considerar que o cliente fidelizado é o cliente que compra a cada 6 meses. Você tem um indicador hoje, se você implantar esse indicador, vai aparecer um índice lá. Vamos supor, hoje no banco de dados que a gente tem, somente 10 compra a cada 6 meses. 10%. Vamos aumentar isso aí? E aí você faz um projeto, mede esse número e vai trabalhando para ele ser aumentado. E aí você vê quando chega no número que é satisfatório para a empresa e possível de ser alcançado. Então, gente, isso aqui, ó, definir o resultado esperado, vê que aqui eu não estou falando em números, eu não estou falando qual é o índice, eu pus aqui aumentar, aumentar, enfim, eu estou falando que você tem como objetivo, como resultado esperado, né, melhorar um índice, tá? Então, qualquer um dos processos que você melhorar vai aumentar as vendas, mas qual é melhor? Qual dá mais impacto? Então, toma muito cuidado, eu vejo muita gente fazendo assim, precisamos aumentar a venda. E aí que cobra do vendedor. Para mim, quando você fala que precisa aumentar a venda e cobra do vendedor, você está deixando de ser gestor, você está passando a bola para o outro gerenciar. Porque se você não sabe que precisa melhorar, o cara que vai saber, né, qual que é a formação dele, qual que é a sua. Ele que entende de processo, ele que entende de desempenho, quando você precisa aumentar a venda, você precisa identificar qual processo você vai trabalhar, mesmo que seja individualmente com cada um, ou vai ser em grupo com todo mundo. Você pode fazer melhorar esses processos aqui em grupo, escolher um deles e trabalhar, ou pode trabalhar individualmente cada um. Tem um vendedor que é ruim porque ele não sabe promover muito a empresa. O outro é ruim porque ele não sabe técnica de venda. Ok, mas você que tem que ajudar a equipe a definir qual processo ela tem que melhorar. Não é soltar na mão deles e falar assim, gente, vocês têm que bater meta e vamos lá, e porque a meta caiu, não dá certo, né? A meta não, a venda. Então, assim, olha só, uma coisa também, finalizando essa questão da venda que eu pus aqui. Se quer melhorar um processo específico, o medidor que vai trabalhar não é vendas, e sim os medidores do processo específico. Então, olha só, se você faz um trabalho, fala assim, gente, vamos lá, vamos trabalhar para a gente aumentar a venda, né? Aí começa a fazer trabalho. Blá, blá, blá. Aí, vamos supor que em 30 dias você aumentou as vendas. Peraí, aí eu te pergunto, então você comparou o mês a venda nós estamos em setembro, no final de outubro, você olha o medidor de vendas, o medidor vendeu mais. Aí eu te pergunto, é certeza que você melhorou o processo de vendas? Não é certeza. O mercado pode estar comprando. O mercado, o indicador de vendas, ele varia mais pelo mercado do que pelo trabalho da sua equipe. Pode ter certeza. A não ser que você está começando um processo novo, está treinando a equipe, aí eles melhoram, a taxa de melhoria de performance é muito rápida. Aí sim, mas se é uma equipe tradicional, para fazer uma mudança, para gerar uma mudança drástica que é mensurável de vendas, por exemplo, é quase impossível assim mudar tanto fazendo um ajuste de processo, a não ser que você implante um processo novo. Implantamos marketing digital, aí começou a trazer muito cliente, aí gerou um outro canal, aí tudo bem. Mas melhoria que a gente chama de, tem um nome isso, né? A melhoria operacional, tem um outro nome também, depois eu vou lembrar. Essas melhorias operacionais não dão tanto impacto. E você não vai conseguir saber se você melhorou a venda só comparando o mês desse de setembro com outubro. Por quê? Porque o mercado pode ter aquecido e simplesmente ele comprou mais. Ponto. Agora, se você fala assim, não, eu quero melhorar o processo de vendas, tá? Mas para aumentar as vendas, eu quero prospectar mais clientes. Aí você implanta o indicador. Você olha quantos clientes estão sendo prospectados por mês. E aí depois você vê que aumentou.
aí a chance de você estar acertando realmente e ter melhorado o processo é grande. Por quê? Porque você foi específico num processo, viu o indicador, conferiu antes e depois e sabe as mudanças que foram feitas. Então, assim, isso fica muito mais palpável e objetivo, tá? Então, no modelo que a gente está sugerindo aqui da aula de hoje, como que vai ficando aqui? Então, o objetivo, né, quando você está criando, implantando esse processo aqui, exemplo que é nosso. Objetivo, melhorar o resultado do processo de televendas. Melhorar o resultado do processo de televendas. Eu quero melhorar o resultado. O que deseja melhorar? Eu quero aumentar conversar com todos os leads registrados em até 7 dias. Esse é o meu resultado esperado. Por quê? Porque eu divulguei na aula, não sei se quem viu o anúncio, eu coloquei na aula o seguinte: você está perdendo clientes, né? Clientes captados por marketing digital ou qualquer meio, e o televendas não está dando conta, está perdendo conta, não sabe quantos clientes ele atendeu, se atendeu 100% dos clientes captados ou não. Como resolver isso? Então é isso que nós estamos montando. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês hoje é baseado nesse problema. Né? Como que eu posso não perder clientes? Então eu coloco como resultado esperado, né? Eu poderia colocar outros aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês. Qual que é o resultado esperado do indicador que eu vou implantar? Conversar com todos os leads registrados em até 7 dias. Quando eu defino isso, olha só, eu estou falando aqui que eu não quero perder o contato de nenhum lead. Ou seja, eu estou falando que em 7 dias, depois que o cara foi registrado no meu banco de dados, seja por uma venda, seja por uma promoção, seja por marketing digital, enfim, depois que a empresa trouxe para mim esse lead, eu tenho que estar em contato com ele em até 7 dias. Poderia colocar outros resultados, como por exemplo, por exemplo, nós estamos aqui em contactar em 7 dias, poderia ser contratar em 3 dias, né? Mas aí você vai ter todo um impacto lá na frente. Enfim, outros resultados. Manter o contato com todos os leads. Poderia ser um outro resultado esperado que a gente tem, ó. Também ajuda a não perder clientes. Então, poderia colocar lá, eu quero alcançar o resultado de manter contato com todos os clientes. Clientes viram, leads, né? Viram clientes registrados, né? Depois que ele comprou. E aí também poderia colocar um outro. Eu vou marcar aqui separado para vocês não confundirem. Aqui, peraí. Poderia colocar um outro resultado esperado, né, nesse mesmo exemplo, que é responder para todos os clientes em até 2 horas úteis. Olha, quando eu coloco todos, eu estou falando que eu quero resolver um problema que é não perder o contato com o cliente. Então, assim, você poderia colocar N. Né? Então, os 7 dias, você vai ver que é diferente do 2 horas, e isso aqui gera todo um processo de gestão diferente. Então, aqui, gente, ó, nós estamos em definir o resultado como o segundo passo. Qual é o resultado esperado para você implantar o seu medidor, tá? E aqui eu dei o modelo, né? O resultado que a gente vai buscar agora é criar um medidor para conversar com todos os leads registrados em até 7 dias. Enfim, partiu, vai lá para criar o indicador, terceiro passo, né? É o passo mais prático aqui, né? Vamos dizer assim, vai para o finalmente. Se para vocês tá bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem, quiser postar no chat, ou se quiser abrir o canal, se tiver, eu fechei aqui o canal de alguns, vocês me avisam que eu abro. Alguém quer fazer alguma pergunta disso que eu já falei? Não? Se quiser, escreve no chat ou fale no áudio mesmo. Se tiver bloqueado, eu desbloqueio. Não? Tudo bem, vamos embora. Depois, no final, também vocês podem fazer perguntas, a gente pode falar do caso de vocês especificamente, sobrando tempo aqui. Então, crio um indicador. Próximo passo, criar. Quais são as informações, o que eu tenho que definir e criar? Primeiro, nome. Segundo, resultado esperado. O resultado esperado já foi falado no campo anterior. Não necessariamente nessa ordem aqui, tá? São 9 itens. Considerações, ou seja, eu vou anotando tudo que eu percebo que é importante eu deixar registrado e definido sobre o indicador. Eu vou colocando nesse campo de considerações. Índice, eu vou explicar cada um, tá? O índice, ou seja, qual que é o índice que eu estou criando? Qual é a fórmula de cálculo? Qual é o procedimento para calcular o indicador? Qual que é a periodicidade? Quem é o avaliador e qual que é a tabela de notas? Essa tabela de notas é uma coisa nossa que a gente cria aqui na equipe Nota 10, com o método nosso, porque a nota vai sempre de 0 a 10. Então, todos os indicadores eu posso levar para esse patamar, né? Esse método de dar nota de 0 a 10, tá? Vocês vão ver que tem como fazer isso. Então, vamos lá. Criar o indicador. Nome, por quê? Você precisa dar um nome, né? As coisas precisam ter nome para ficar mais claro de você falar. Então,
Olha só, esse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês, eu não vou explicar ele completo, porque depois tem um exemplo específico do que a gente está falando do televendas. Isso aqui é uma tabela do indicador de assiduidade implantado já na empresa, que eu criei junto com, numa empresa que a gente implantou os indicadores de performance para todos os profissionais da empresa, e um deles é a assiduidade, que é bem conhecido. Então, olha só, resultado esperado, definir qual que é o resultado esperado, por que que eu quero, o que que eu quero acompanhar desse indicador? É se a pessoa estar presente na empresa nos dias de trabalho, evitando faltar para não prejudicar o andamento da empresa. Ou seja, assim, isso aqui, ó, evitando para não prejudicar o andamento, estar todos os dias de trabalho, enfim. Aí depois eu começo considerações, conforme eu fui criando, eu fui anotando isso aqui, você não sai preenchendo do nada. Isso aqui você, considerações, você vai ver que são informações que você, critérios, enfim, que você vai usando na hora que cria o indicador, você registra aqui para que os usuários saibam que aquele critério existe, tá? Então, índice. Qual que é o índice? Aí eu escrevi aqui, nota de 0 a 10 com base na quantidade de dias que faltou em 6 meses. Então, esse é o índice. Olha só, eu estou falando o que eu calculo no índice. Dá uma nota de 0 a 10 e a quantidade, com base o que eu olho, a quantidade de dias que a pessoa faltou durante 6 meses, vai me dar um índice, tá? Então, é isso. Medição, qual que é a fórmula de cálculo? Eu vou lá e escrevo a fórmula, como que o cara calcula para chegar no índice. Procedimento, né? Somatória dos dias que como aqui é o detalhe da fórmula. Periodicidade, semestral, que esse aqui lá, os indicadores que a gente criou eram todos semestrais, que era para dar premiação. Não eram indicadores para gerar melhorias, sim indicadores para reconhecimento e remuneração variável. Tá? Periodicidade semestral. Aí eu pus uma tabela de notas. É inadmissível, nota zero se o cara tiver 7 faltas ou mais, abaixo do esperado. A gente coloca, eu, né, criei esse critério, tipo, quando é nota zero é inadmissível, abaixo do esperado é de 1, 2 ou 3, então aqui, abaixo do esperado, no caso aqui é nota 3, 4 a 6 faltas, conforme esperado, quando é 5, 7 ou 9. Aqui nesse caso ficou 3, 2 ou uma falta, que a empresa considerou que isso já era até tolerável. E acima do esperado é quando o cara não falta nunca, então ele tira 10. Então, assim, aí foi criada uma tabela de acordo com a quantidade de faltas que dá a nota dele. Tá? Agora vamos pegar o caso do televendas, que é o que a gente está trabalhando hoje. Então, qual que é o nome? Lembra que, ó, olha só. Não, eu não preciso voltar lá que está aqui. Nome, indicador de contatos. Eu dei esse nome, ó, indicador de contatos. Por quê? Porque é o tanto a porcentagem de contatos que a gente conseguiu fazer do que recebeu. Então, chamei de indicador de contatos. Qual que é o objetivo? Por que que eu criei esse medidor, esse indicador? Melhorar o resultado do processo de televendas. Tudo isso a gente já falou, só estou repetindo, ó. Qual que é o resultado? Conversar com todos os leads registrados em até 7 dias. Então, assim, eu vou fazer um projeto para conversar com todos, porque hoje eu não sei quantos que eu estou conversando, né? E eu quero conversar com todos. Então, além de não saber, eu quero melhorar e alcançar a meta de todos. Então, esse é o resultado esperado. Eu só não pus na tabelinha, tá, gente? Para ficar igual a tabela, é só jogar os dados aqui, são os mesmos campos, só que eu estou colocando abaixo aqui dessa forma. Quais são as considerações? Quando eu fui fazendo um medidor, inclusive eu criei esse medidor específico aqui para a aula hoje. Eu criei baseado no que a gente já fez e fui colocando aqui. Então aí eu fui lembrando de alguns pontos e citei os pontos. Quais deles? Por exemplo, o vendedor da semana segue pelo nome em ordem alfabética, porque teve um momento aqui que eu falo quem é o vendedor da semana. Não, vou porque será escolhido em ordem mais fácil para entender, né? Então, o vendedor da semana será escolhido em ordem alfabética, ou seja, cada semana é um, segue a ordem alfabética. Quadro de gestão, porque aqui tem um momento que eu chamo o procedimento de quadro de gestão, eu falo para usar o quadro. Então, aqui nas considerações, eu coloco que eu acho que é necessário, nesse caso, eu explicar para a pessoa o que deve ter no quadro. Então, pus nas considerações. Ó, o quadro de gestão deve ter índice de contatos, meta, dia, horário e o índice atual, e o número de contatos que faltam. Então, assim, são campos que eu falei que eu estou sugerindo que a pessoa utilize no quadro de gestão, que vai ser usado o índice. Fórmula de cálculo. Poxa, então olha só, se eu quero aumentar, olha, vamos lembrar aqui, ó, qual que é o resultado esperado? Conversar com todos os leads registrados em até 7 dias. Se eu já falei que é conversar com todos e até 7 dias, como que eu vou calcular? Como que eu monto esse índice? Qual que vai sair o resultado? Olha só, eu poderia ter usado outros tipos, mas o que eu fiz aqui a forma de cálculo desse índice é o número de leads contatados na semana, ou seja,
leads eu contatei na semana, dividido pelo número total de leads capturados na semana. Claro que aqui, vamos colocar vezes 100, vai dar uma porcentagem. Então, ou seja, se eu tenho 100 leads para contatar na semana, e eu contatei 50, aqui vai dar 50 dividido por 100, vezes 100 vai dar 50%. Então é isso que eu estou falando, como que eu calculo o índice, tá? E aí eu falo aqui o procedimento. Aí eu coloquei algumas coisas que você considera a realidade da sua empresa, cada um vai ter uma realidade, o procedimento deve ser diferente, depende do controle, depende de um monte de coisa. Eu criei um controle para chegar nesse processo para calcular o índice, eu coloquei o seguinte: olha, toda sexta-feira, como que eu vou calcular? Toda sexta-feira eu vou rodar o procedimento, eu vou ter um outro procedimento de definir e marcar os clientes a contatar na próxima semana. Então, ou seja, toda sexta-feira eu tenho tem um procedimento lá que me fala, que eu olho no meu controle, eu olho todo mundo do meu banco de dados, seleciono devido com critérios, e aí começa o problema, tem muita gente que não tem critério, aí não tem jeito de fazer índice. Então, assim, eu tenho critérios para definir para quem eu tenho que ligar na semana que vem. Eu rodo esse procedimento na sexta-feira. Para quê? Para começar a segunda já rasgando, sabendo para quem que eu tenho que ligar. E também para saber quantos clientes, para calcular o índice, nesse momento eu já vou saber quantos clientes eu tenho que calcular, que contatar na semana que vem. Então, olha só. Então, na sexta eu faço isso, depois eu calculo e anoto no quadro de gestão à vista o número de leads a contatar, ou seja, já jogo na parede da equipe e falo assim, gente, semana que vem nós temos que contatar 100. E o índice atual de clientes contatados, de leads que é zero, ou seja, nós temos 100 e hoje 0% contatados, nós vamos dar partida. Né? Então, olha só, estou pensando não só em calcular o índice, mas como eu uso o índice. Né? A cada 4 horas, durante a semana que vem, dentre a segunda até a sexta-feira, 8 e 12 horas, ou seja, no começo da manhã e depois no começo da tarde, o responsável vai apresentar o índice atual. Ou seja, ele vai filtrar os leads a contatar na semana, isso a gente fazia, tá? Ia lá na planilha, olha quais tinham programado para ligar, filtra e contabiliza os leads já contatados, então eu olho quantos tinha para contatar, né? E aí vejo quais já foram contatados. Calculo o índice, né? Quantos por cento já foi contatado e escrevo o índice atual no quadro de gestão. E quantos faltam sem e quantos aqui, vamos um pouquinho, e quantos leads, tá escrito contatos, né? Faltam sem apagar o dado anterior, ou seja, eu vou deixando escrito. Segunda-feira, 8 horas, falta 100%. Segunda-feira, meio-dia, já alcançamos 10%, e falta lá, vamos supor, 90 leads. Então, assim, é isso aqui que eu estou colocando, que é a forma que eu vou usar o procedimento, esse índice, no jeito aqui de acompanhar e liderar a equipe, tá? Então, eu criei um procedimentozinho que mostra como calcula e como usa o índice junto com a equipe. Qual que é a periodicidade, então? Olha, é semanal, só que na sexta-feira, 16 horas, eu tenho um procedimento e diariamente, às 8 e às 12, eu tenho outro procedimento, tá? Então, é isso aqui que eu estou colocando no meu modelo. Quem que vai ser o avaliador? Ah, é o vendedor da semana. Lembra que lá aqui em cima, ó, eu chamei vocês e falei assim, o que é vendedor da semana? Ah, é o cara em ordem alfabética, quer dizer, se eu pega a lista de vendedores em ordem alfabética, cada semana um vendedor vai ser o responsável em fazer essa avaliação e postar vindo o resultado. Agora, isso aqui geralmente quem faz é o gestor, o supervisor. Tá, mas não precisa. E outra, era legal você envolver a equipe porque ele fica envolvido num processo de medir, ele lembra de que tem indicador, enfim, ele sabe a dificuldade para fazer isso, ele ajuda para que os dados sejam disponibilizados dentro do tempo, porque ele também viu que é difícil fazer, quando ele tem que fazer, enfim. É legal envolver a equipe na gestão. E aí eu criei uma tabela de notas. Ou seja, eu vou dar nota 0, então, ó, nota de 0 a 10, tá? Às vezes eu uso essa escala aqui, 0, depois 1, 2, 3 eu pego 2, eu vou trabalhando de 3 em 3. Então, a média aqui de 1, 2, 3 é 2, 4, 5, 6 é o 5. Aqui, aí eu cheguei aqui não, aqui eu vou definir um pouco melhor, 7, 8, 9 e o 10. Então, 0, eu vou dar nota 0 para a equipe se ela não trabalhou na semana, né? Tipo assim, isso não existe, né? Alguma coisa vai acontecer. Eu vou dar nota 2 se chegar até 20% contatado. Então, se 20%, se fechar a semana e 20% dos leads que eu tinha que contatar foram contatados, até 20 eu vou dar nota 2.
Vou dar nota 5 se for até 50%. Vou dar nota 10 se for até... Claro que é do nível, né, aqui vamos supor, é de 20 a 50, tá? Não quis complicar para ficar mais visual. Então, 7, se foi de 50 a 80%, eu vou dar nota 7. 8, se de 80 a 85, 9 de 85 a 95 e 10 até 100%. Então, eu criei uma tabela de notas e eu consigo dar nota para a minha equipe. Gente, essa semana vocês foram nota 10, essa semana foi nota 9, essa semana foi nota 5. Baseado num índice, né, que foi calculado conforme está escrito aqui, percentual de leads novos contratados na semana, fórmula de cálculo. Então, assim, eu acabei de dar um exemplo de um modelo para ajudar você a resolver um problema de quantos colaboradores, quantos leads estão sendo contratados na sua empresa e aumentar esse número. Claro que eu estou falando aqui só da primeira parte, que é a parte de criar e mostrar o índice. Existe a outra parte, que aí seria uma próxima aula, quem quiser interesse, a gente pode falar sobre isso, mas já vou dar algumas dicas aqui para vocês depois. Então, assim, e aí? Criei o indicador, criei com a equipe, e aí como é que eu faço depois com o indicador funcionando? Isso é um próximo ponto, tá? Então, aí que tá, você cria, eu criei isso aqui, ó, fiz isso aqui hoje de manhã, eu fiz porque o que eu gosto de deixar e fazer no dia aqui para a gente estar já com as ideias fresquinhas. E esse foi o modelo, poderia ter criado outro. E é desse jeito que eu criei e implantei já diversos medidores e indicadores. Inclusive, tem gente aqui, empresas que eu já trabalhei com medidores implantados. Então, é assim que eu crio. Agora, como. E depois, qual que é o próximo passo? Se vocês olharem aqui, gente, inclusive quem não sabe trabalhar com isso é excelente, tá? Isso aqui chama estrutura de documento dentro do documento do Google, ou existe no Word também chama. No Word eu acho que chama estrutura de documento, né? Que eu acho que é diferente o nome. Enfim, ó, aqui é a estrutura de tópicos. Isso aqui, essa guia do lado esquerdo, olha só que bacana, que a gente navega pelo texto, ó, modelo, a gente vai onde a gente quiser, clicando aqui, ó, eu quero ir no definir o objetivo, eu quero ir no definir o resultado, os passos que eu coloquei, estão todos aqui. Claro que para aparecer aqui, você tem que saber usar, né, quem sabe aí, enfim, não vou dar aula disso agora, mas quem não sabe, procure depois, se quiser, eu posso até dar algumas dicas, tá, para criar um documento com um índice que você vai navegando pelo índice rapidinho aqui. Então, o próximo passo, olha só, eu estava aqui, o próximo passo, descendo, é implantar um indicador. Porque aqui foi só papel, né? Só teoria. Então criou, definiu. E aí o que vai acontecer? Não se decepcionem. Criou no papel, não vai dar certo na execução. Não fica decepcionado, sempre assim. Você pensa numa coisa, na hora que você vai executar, vai ter mudanças. A base pode se manter, né? Tomara que se mantenha, para não ser tão a perda de tempo assim. Mas você sai com uma ideia, na hora que você vai implantar, você vai fazendo ajustes, tá? Então pode ser que o índice, a forma de cálculo dê certo, pode ser que não dê. E aí você vai vendo a realidade da empresa, vai vendo as dificuldades, porque às vezes você tem uma dificuldade para tirar uma informação, aí você tem que ajustar, enfim, mas você tem que sair de um projeto piloto. O projeto está aqui, aí você vai para a implantação. Quais são os principais passos? O que eu coloquei aqui para resumir para vocês? Né? Crie um indicador com a sua equipe envolvida, né? Seguindo os passos acima. Crie, chama a equipe. Já que você vai melhorar, então, tipo assim, nós estamos considerando que nós temos um problema com a equipe que é não conseguir contatar todos os leads da semana. Você tem um problema? Chama a equipe para resolver. Não fica resolvendo sozinho. Porque depois na hora de implantar, você vai ter que explicar tudo de novo, ou se você não explicar e não envolvê-los, vai ser pior. Então você vai ficar uma briga de querer empurrar uma coisa que eles não querem. Então você já tem que resolver esse problema logo no começo. Tem que chamar a equipe, falar que tem um problema, discutir com eles e, junto com eles, começar a criar a solução, começando, por exemplo, pelo índice. Tá? Então cria o um indicador com a sua equipe. Fala, gente, vamos melhorar? Então vamos ver quantos por cento que a gente está realizando? Vamos começar a controlar isso? E aí eles vão ter que ajudar a fornecer dados, vai mudar o sistema de controle, enfim. Abraça junto com eles. Segundo, implante os procedimentos definidos, né? Criou, pôs no papel ali, né? Pôs isso aqui, acabou de fazer, agora vai para a prática, implanta. Com a equipe, delega, pede para as pessoas fazerem algumas etapas, deixa eles participarem. Outra coisa, revise o procedimento criado conforme vai implantando. Eu acabei de falar para vocês. O procedimento não vai funcionar 100%, não tem problema. É assim, tudo que eu crio, hoje, por exemplo, eu estou fazendo um processo, né, para minha empresa de telemarketing digital. Estou criando o processo, estou aprendendo. Toda vez que eu escrevo, aí eu executo, na hora que eu executo, eu vou lá e reviso, porque nunca escrevo o que realmente tem que fazer.
Então, na hora que você vai para a prática, você vê que tem outras coisas que dá problema, e aí você vai revisando. Mas o procedimento, não deixem de revisar o procedimento, porque se você não deixar escrito, você vai ter problemas. Inclusive, se você sair da empresa e vier outro gestor, como é que o cara vai fazer um processo que não está escrito, né? Um procedimento de cálculo, tem observações, enfim, sem estar descrito assim. Outra coisa, quando você escreve, tem muitos detalhes que você elimina, dúvidas, porque ficam no papel. Você vai ver que na hora de escrever papel, apesar de ele aceitar tudo, né, o computador, apesar de ele aceitar tudo, fica muito claro onde tem problemas também, né? Você vai ver que tem coisas que não estão definidas. Você começa a escrever, você fala, puta, isso aqui não está claro. Aí você vai, pô, eu preciso definir. Aí você define melhor e escreve. Então, revisa, implanta e revisando o procedimento. Depois que você implantou e revisou o procedimento, você vai mensurar o primeiro resultado. Então, assim, imagina, hoje eu estou perdendo clientes, mas eu nem sei quantos clientes que eu estou atendendo. Na hora que você implantar o índice, você vai ter o primeiro índice. Então, vamos supor, implantei um indicador, primeira semana minha deu 50%. Opa, agora eu já tenho um ponto de partida, né? Então, olha só, se eu já sei que hoje está 50, aí o detalhe com a minha equipe é, equipe, nós estamos em 50. Vamos bater a meta de 100? Agora é a hora talvez de você definir a meta, mas a meta é diferente do índice, né? O índice é o que é realizado, a meta é onde nós queremos chegar. Então, e aí? Né? Então definem com a equipe. Se às vezes fala, puta, não vai ter jeito de ser 100%. Não, mas eu acho que 90 dá. Vamos para uma meta desafiadora, mas vamos tentar, acho que 90 dá. Então vamos colocar lá na 90. Não, vamos colocar 100 e depois nós vamos acertar o processo desde o jeito que vem. Enfim, nós vamos colocar 100% porque tem que ser todo mundo. Não vamos ficar perdendo dinheiro com o lead que vem. Ah, é assim? Ah, então vamos colocar 100%. Beleza. Aí avalie e revise o que não ficou bom. A teoria nunca é 100% certa. Na prática tem revisões. Então, de novo, na hora que você mensurar o primeiro resultado, né? É isso aqui, desculpa, deveria vir aqui, ó. Isso aqui, desculpa, antes do mensure. Mensure, né? Eu já falei da revisão, e crie rotinas para garantir que os procedimentos sejam executados, né? Isso é gestão, né, gente? Você acabou de criar um processo de implantar um indicador, de ir lá mostrar o índice da semana de 8 e 12 horas. Você tem que criar artifícios para que isso rode durante a semana. Tem que ter uma agenda, colocar um alarme lá para a equipe, senão você não vai lembrar de todo dia 8 e 12 horas, enfim, né? Crie rotinas para que o procedimento realmente seja executado. Então, aqui a gente falou de como criar indicadores, né? A alma do nosso bate-papo é isso aqui, ó, né? Esses itens, fomos decidindo item por item. Infelizmente, não tem jeito de eu falar de tudo que vocês precisam. Tem que pegar um como modelo e dar o exemplo aqui e falar em cima disso. Agora, a gente pode falar e finalizar com como usar, algumas dicas de como usar indicadores, apesar que eu já vim falando diversas. Eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida do que já foi falado. Se alguém quer perguntar alguma coisa, pode escrever no chat. Se não tiver saindo a voz aqui, eu libero o mudo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Porque a base da criação é essa. Depois, no final, a gente pode discutir, vocês podem ficar, eu posso olhar o caso e falar assim, Ragonha, tem um caso assim assado, qual pode ser? Eu posso, junto com vocês, simular algumas situações e a gente pode sugerir alguns indicadores, tá? Ou mesmo como usar o indicador em alguma situação. Por enquanto, a questão é conceitual. Vocês entenderam bem? Tá claro? Não tá? Tem alguma dúvida? Se sim, coloca no chat aí. Não? Se também estiver tentando falar, eu não estou ouvindo, aí coloca no chat que eu libero. Então vamos finalizar aqui. Agora a parte mais eu simplifiquei porque realmente a base é gestão agora. Então, como usar indicadores? Aí eu pus as principais técnicas, tá? Porque como usar é muito genérico essa frase. Então, quais são os principais itens que eu lembrei aqui? Primeiro, quando quiser melhorar um processo, use preferencialmente indicadores de equipe, coletivo, envolvendo todos os participantes do processo. Desafios e só continue depois de todos aceitarem o desafio. Por quê? Tem muita gente, eu até estava lendo, comecei a ler um pouco hoje, né, a respeito disso, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui para levar para eles. E tem muita gente, existe uma discussão entre colocar indicador individual e em equipe. Bom, eu sou o fundador da equipe Nota 10 e do Clube dos Gestores, são duas marcas. Vocês já dão para ver mais ou menos o que eu prefiro, se é trabalhar em equipe ou trabalhar individual. Tudo é muito situacional, depende da situação, mas sempre que possível eu prefiro trabalhar em equipe. Então,
Nesse caso, eu sugiro para vocês, quando tem que melhorar um processo, junta a equipe toda, não cobra um só. Se você quer melhorar o televendas e tem 3 na equipe de televendas, junta todo mundo e coloca o índice da equipe, não um índice individual. Ah, mas Ragonha, lá cada um tem uma meta de ligação, por exemplo. Tá bom, cada um tem uma meta de ligação. Você pode até colocar que a meta da equipe é alcançar todas as ligações da semana. Aí fala, mas para que se o cara mede individualmente? A questão é a seguinte: às vezes um pode ajudar o outro. Você está desperdiçando a oportunidade de trabalhar em equipe, né? Porque você está focando no individual. Então, eu prefiro trabalhar com indicador de equipe. Porque, mas aí vai ter discussão. Vai, é esse o momento. Só você quer discutir? Só você e a pessoa? Discute todo mundo junto. Então, aí não fica um negócio individual. Eu e ele, eu, o gestor, cobrando dele. Não, a equipe toda vai cobrar. E cobra mesmo, tá? Isso é o método Scrum, é assim, como faz gestão de projetos. O problema é trazido na mesa, e se tem alguém que está causando um problema, vai aparecer o nome dele. Isso não significa que ele é um problema. Mas se a pessoa ela não sabe trabalhar em equipe, ela vai achar que ela é um problema. Agora, se ela sabe trabalhar em equipe, ela fala, gente, eu não estou conseguindo, como é que vocês acham que eu posso fazer? É aí que está o X da questão. É isso que a gente quer numa equipe, que um ajude o outro. Traga o problema e fala, cara, eu não estou dando resultado, pessoal, e eu não estou conseguindo, e aí, eu estou tentando isso, estou tentando aquilo, e as pessoas, a equipe dá sugestão, não fica só você, né? Você é um facilitador, tá? Então, sempre que possível, utilize medidor de equipe, premie por equipe, melhore em equipe. Revise o processo com a sua equipe participando, tá? Não revise sozinho, não fica criando processo na mesa de trabalho, que a mesa não vai te dar um bom processo. A equipe vai. Outra coisa, comemore, chore em equipe os resultados alcançados, né? Comemore, vibre, deu errado, vai chorar lá, pô, reúne a equipe, fala, gente, lá em cima para cada um, né? Ou não, vamos comemorar, marca um café da manhã, come um pão de queijo e solta champanhe lá. Mas isso gera uma sinergia que não tem igual, né? Não tem jeito de criar essa sinergia trabalhando individualmente. Reconheça a evolução, não só a meta batida. Então, assim, nós temos que chegar nos 90%, ainda estou no 80%. Cara, eu estava 50%. Comemora essa porcaria aí, você já aumentou 30%. Você falou parabéns para a equipe? Meu, você aumentou 30%, você está no caminho. Vai lá, reconhece, entendeu? Não deixa para o final. Vai a cada conquista, vai reconhecendo a sua equipe. E aí, enfim, quando eu falo como usar indicadores, isso aqui é a principal dica que eu tenho. Saiba fazer gestão, é mais ou menos o que está escrito aqui. Ó. Defina todo o processo de gestão que vai fazer. Né? Aqui eu dei exemplos ligado aos resultados que deseja manter ou melhorar. Então, você quer manter ou melhorar um resultado, né? Você tem que fazer o processo de gestão completo. Então, você vai definir indicador, os resultados esperados, você vai implantar um medidor, você vai definir metas. Olha aqui o que eu falei lá em cima. Pô, onde que a gente quer chegar? Vai planejar novos processos e procedimentos, né? Se você gostar da ideia junto com a sua equipe. Senão você vai ter que criar processos, você vai ter que saber fazer processo e procedimento. Você vai ter que implantar novos processos. Então, como é que implanta, né? Então, escreva procedimentos básicos, né? O que eu falei, escreva, põe no papel. Implantou, corrija os desvios. Você vai ver que tem coisas que não aconteceu conforme planejado. Ou você muda o procedimento, ou você muda a execução. Você não pode deixar um procedimento e uma execução. Você viu que deu errado? O que foi planejado não está sendo executado? Ou você muda o que foi planejado no papel, ou você treina a equipe e muda o processo para que acompanhe o que foi realizado. Né? E aí você precisa treinar pessoas, avaliar, né? Você precisa dar um feedback, falar, ó, isso aqui está fazendo bem, não está, então você precisa saber monitorar. Ou avaliar pessoas vem daqui, ó, do que a gente chama de monitorar processos. Quem não sabe tem que aprender. Qual o ponto que você monitora? Né? Como você monitora? Reconheça a evolução e alcance os resultados. A gente já falou, defina metas baseadas nos resultados atuais medidos de forma que sejam alcançáveis. Eu já falei, né? Então, olha qual que é o resultado atual para você falar, para definir uma meta, porque pode ser que se você falar antes, você erre e coloque uma coisa que não dá para alcançar. Isso aqui, ó, para finalizar a gestão, isso aqui é o ciclo do PDCA, é o da melhoria contínua. Olha só, mude os indicadores depois de 3 ou 6 meses que você alcançou o índice almejado. Por quê? Então você está perdendo contatos hoje, você não está alcançando 100%. Você começa, você implanta um resultado. Aí você põe a meta de contatar 100% dos leads, beleza? Aí a equipe começou a bater. Bateu um mês, bateu 2 meses, bateu 3 meses. Bateu 3 meses, provavelmente o processo já está calibrado, ou seja, a equipe já sabe fazer o processo, não vai dar mais problema.
né? Então você já conseguiu melhorar um resultado, você já conseguiu concluir um processo de melhoria, porque alcançou um nível repetidamente por, no caso, 3 meses. Meu, quer ir até 6? Beleza, vai até 6, reconhece, premia, vê se tem alguma coisa ligada à equipe, mas no máximo 6 meses, troca a cesta de indicadores. O que que eu estou falando? Quando eu falo troca a cesta de indicadores, o que que eu estou falando? Eu estou falando para você fazer o seguinte, eu estou falando para você mudar os seus objetivos e criar novos processos, novos projetos para melhorar o resultado. É isso que envolve. Quando eu falo colocar indicador novo, é colocar objetivo novo, objetivo de melhoria. Gente, a gente já melhorou o número de clientes contratados. Agora nós vamos melhorar o quê? Aí vai, põe outro resultado esperado, outro indicador, outro projeto, e aí a empresa vai realizar o que, né, eu pelo menos adoro, que eu acho que é a base da gestão, que é a tal da melhoria contínua. Então, assim, isso é como o indicador está dentro de um processo de gestão, e é isso que nós estamos falando quando fala assim, como usar indicadores. Como usar indicadores é fazendo um processo de gestão completo. E aqui eu coloquei os principais passos. Se vocês olharem aqui, ó, desde 2002, não, 2008 eu criei essa figura aqui e não consegui mudar. Depois, se alguém, né, ver alguma coisa diferente, isso aqui é o que eu chamo de gestão por resultado. É disso que nós estamos falando. Você define os resultados esperados, os objetivos, os índices, né? Isso é fazer gestão. Então, aí você planeja como que você vai alcançar, você planeja processo, você planeja projeto. Você delega para a equipe. Então, planeja, delega, vai entrar em ação. Depois, o que você faz? Do lado esquerdo aqui, você trabalha processos. Do lado direito, você trabalha pessoas. Não tem jeito de ser diferente. Então, você vai ter que monitorar o processo e resolver problemas. O que é resolver problemas? Identificar falhas de processo e ver, e revisar processo, né? Para que os resultados sejam alcançados, que é o topo. Então, você vai criar, inovar, praticar, que você trabalha muito com processo. Do outro lado, você vai avaliar pessoas e treinar pessoas. Então, você vai aumentar a aprendizagem, as habilidades, as competências deles, né? Então, você trabalha ao mesmo tempo processo e pessoas, tá? E a base de tudo é reconhecer e recompensar. Você tem que reconhecer quando as pessoas estão acertando, né? E tem que dar um feedback quando estão errando, né? Em coisas relevantes, não qualquer coisa. Então, é disso que nós falamos quando fechamos aqui o tema, como usar indicadores, como fazer gestão para melhorar resultados, né? Manter e melhorar. Eu gosto sempre de melhorar, mas às vezes você na empresa não tem, né? Você tem muita coisa, existe muita coisa que os gestores fazem que não é ligado à atividade pura de gestão. Eu vejo muita gente coordenando, ou seja, trabalhando, dividindo tarefas, distribuindo quem faz o quê, e fazendo pouca gestão. A massa dos gestores que eu conheço em pequenas empresas não fazem a gestão de melhoria. Eles fazem uma gestão de coordenação, de delegar, acompanhar, coordenar tarefas, né? Agora, isso que aqui a gente está falando, a gestão completa não é só delegar e coordenar, é monitorar e melhorar resultados, tá? Medir e melhorar. Enfim, agora eu abro aqui, nós demos aqui o que eu imaginei, até 1 hora, já deu 53 minutos. Eu vou abrir o canal, quem quiser, estou à disposição para não só tirar dúvidas, quanto para discutir casos específicos de vocês. Se vocês estão querendo implantar um indicador na empresa e não sabe, ainda ficou com um pouco de dúvida de qual indicador pode implantar, ou enfim, qualquer coisa ligada ao tema, a gente pode discutir aqui nesses 15 minutos aí finais. Alguém quer discutir, alguém quer conversar a respeito, quer trazer um caso aí da sua empresa para a gente esclarecer? Esclarecer, eu acho que não é a palavra certa, né? Enfim, tá aberto aí. Se não, nós vamos encerrar por aqui. E aí inclusive a próxima aula, se vocês tiverem interesse, pode ser, por exemplo, como criar um controle, né, para esse medidor aí, que eu tenho um caso que foi aplicado nessa situação do televendas, né? Mas dá para aplicar em qualquer um. Alguma dúvida? Algum case para a gente discutir? Eu gosto da prática, gente. Agora, se não tiver, tudo bem. Aqui foi a teoria do que a gente já praticou, inclusive. Não? Bom, então, se tem, escreve no chat, tá? Porque eu não ouvi ninguém falar e tá bloqueado, que eu não sei se vocês conseguem. Deixa eu desbloquear, na verdade, aqui. É que geralmente dá chiado. Mas é melhor escrever no chat, que o Agnaldo tá falando. Quem quiser, fala no chat para eu liberar, porque senão tem uns chiados que aí eu não consigo ouvir. Agnaldo, eu vou liberar seu microfone. Eu tô vendo que você tá escrevendo. Peraí, deixa eu ver qual que é o seu aqui. Alan, Luiz, José Carlos. Agnaldo tá aqui. Ó,
Ativa. Ah, não, o teu tá até ativo, é você que bloqueou. Sei que você desbloquear aí no seu celular, tem um botãozinho aí que você vai ver de mudo. O meu tá desbloqueado. Eu não consigo desbloquear aqui. Se você bater no dedo aí, pode ser que você desbloqueie, que eu não consegui. Vamos ver aqui. Tá, em ativar, remover, ajustar. Acho que só você mesmo que vai conseguir te desbloquear. Alan, Luiz, Suérez, José Carlos, Daninho. Eu acho que não consigo mesmo. Então tem pessoas digitando, vou esperar. Lembrando que, eu não sei, no celular eu não lembro como é que é. No computador tem duas telas. Tem uma tela do Skype e a outra que está sendo a chamada. Então você tem que clicar na tela da chamada para tirar o mudo. Aí vai aparecer um microfoninho, uma câmera. Se você clicar no microfoninho, vai destravar o mudo. Tem alguém aqui que está digitando, só que aí eu não sei o nome para poder desbloquear. Vamos ver. Coloca o nome que eu desbloqueio. O Agnaldo eu não consegui. Tem duas pessoas, vou aguardar aqui um pouquinho. Gente, gestão eu sou apaixonado, é bom demais fazer projeto, melhoria, ver resultado. Espero que vocês estejam conseguindo fazer isso na empresa, porque eu falo espero que estejam, porque realmente às vezes os diretores só passam operacional, né? E aí a gente deixa de fazer gestão para ser coordenador. Isso não é a melhor coisa da nossa profissão. Mas vamos lá. Inclusive tem muitos que são um pouco afoitos, né? E aí os diretores começam a fazer os projetos que a gente poderia estar fazendo. E aí também é uma situação que não é muito agradável, porque a gente acaba sendo simplesmente um coordenador de novo, né? Legal é quando a gente implanta junto com a equipe, comemora, resultado melhor, enfim. Tem duas pessoas aqui. Adorei as dicas, realmente. Tá. Ah, eu acho que foi. Ah, tá. É a Luaninha que está escrevendo. Aparecia um ícone aqui. Então, realmente, o gestor tem que estar junto com a equipe, motivar a executar as tarefas para motivar e ter melhores resultados. Sim, é isso aí. Aguinaldo, ok. Estou à disposição. Então, tá bom, gente. Já que ninguém tem aqui, eu acho que não tem ninguém mais escrevendo. Acompanhe aí. Se você. Eu gostaria só de falar uma coisa final aqui: é o seguinte, é um convite para vocês, né? Quem aí quiser aprender a fazer gestão de forma profissional, com indicadores, projetos, melhorar o desempenho da equipe, me envie um e-mail para esse endereço, né? Esse eu vou mandar também para vocês o manual, quem pedir aqui. Esse arquivo vai ser baixado e disponibilizado para todos. Então, me manda um e-mail aqui, atendimento@equipenota10.com.br. Né, eu vou deixar aqui no chat. Quem quiser pode só entrar no chat depois aqui também pode pegar. Atendimento@equipenota10.com.br. Atendimento, deixa eu ver se está certinho. Tá. Enfim, é só mandar um e-mail que eu vou mandar para vocês sempre que tiver alguma promoção, porque às vezes vocês souberam por intermédio de outros, enfim. Às vezes a gente não tem o controle total ainda da informar todo mundo, então nesse cadastro eu consigo informar, né? Talvez se você não se cadastrar por aqui para saber o que nós temos de novo, ou as promoções, aí você pode ficar de fora. Então manda um e-mail que a gente avisa, tá bom? Muito obrigado novamente a todos aí, um abraço, uma ótima semana e qualquer coisa, estou à disposição sempre. Quiser depois me chamar, bater um papo, tirar uma dúvida, vocês têm o WhatsApp, tem o e-mail, quem não tiver pode pedir. E é um prazer sempre poder falar de gestão com vocês. Um abraço e até mais.